Olá, pessoal, tudo bem? Seguindo a nossa aula sobre proteínas. Então, essa é a segunda videoaula em que a gente vai falar um pouquinho dos tipos de proteínas, tá? E como é que essas proteínas elas podem se estruturar. Lembram que eu falei na última aula que as proteínas eram macromoléculas formadas por moléculas menores chamadas aminoácidos. E que essas moléculas, então, de proteínas são sempre formadas por uma ou mais cadeias de polipeptídeos, ou seja, muitos aminoácidos unidos em cadeia. E o tamanho da proteína pode variar de 50 a 2.000 aminoácidos. Olha que monte de aminoácido, né? E eu dei dois exemplos para vocês, de duas proteínas do sangue. Eu dei o exemplo da albumina e eu dei o exemplo da hemoglobina. A albumina, então, era uma proteína que se encontra no plasma e a albumina ela é uma única cadeia polipeptídica enrolada em si mesma que tem 609 aminoácidos interligados. E a hemoglobina é na realidade são 4 cadeias polipeptídicas com 574 aminoácidos interligados. Então aqui, ó, tem uma base de aminoácidos interligados, ó, vários aminoácidos formando então essa proteína. Esses aminoácidos interligados, eles podem estar ligados de acordo com a estrutura da proteína, que é isso que a gente vai ver mais adiante. O que eu quero deixar bem claro para vocês é que, às vezes, se um aminoácido não estiver presente aqui, já não é mais, por exemplo, a hemoglobina, já seria outra proteína. Então, aqui, a gente vai falar hoje da arquitetura das proteínas. Calcula-se que no corpo humano existam entre 100 a 200 mil tipos diferentes de proteína. E essas proteínas diferem uma das outras nos seguintes aspectos: pela quantidade de aminoácidos, pelos tipos de aminoácidos e pela sequência em que esses aminoácidos estão encadeados. Então, gente, quando a gente fala pela quantidade, né, é com relação ao número de aminoácidos que tem na cadeia polipeptídica. Se tiver 400 aminoácidos, é uma proteína. Se tiver 401, é outra proteína. Pelos tipos de aminoácido, por exemplo, aqui, se tiver aqui, por exemplo, tiver a cisteína, vai ser outro aminoácido. E pela sequência que esses aminoácidos se dispõem na cadeia. Por exemplo, se essa glicina tiver aqui, já é outra proteína também. Então, são esses três aspectos que diferem, né, uma proteína de outra. Quero lembrar vocês também que existe o que a gente chama de estrutura das proteínas. Então, assim, ó, gente, mesmo que a proteína possua exatamente o mesmo número de aminoácidos, as mesmas proporções de tipos de aminoácidos, né? Elas podem ser diferentes dependendo da sequência que esses aminoácidos estiverem unidos. Foi exatamente o que eu falei aqui, depende também da sequência. E esses aminoácidos, essas proteínas, elas podem estar em 4 estruturas: estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Aqui eu botei um bonequinho só para vocês, só para enfeitar. Mas para vocês saberem que existe a proteína do cabelo, a proteína do sangue, os anticorpos, tá? Aqui, então, como é que é a estrutura primária de uma proteína? São os tipos de aminoácidos e sua sequência na cadeia polipeptídica. Então, a estrutura primária, ó, quando eu falo o aminoácido, ligação peptídica. Aminoácido, ligação peptídica. Então, aquela estrutura mais simples. Lembrando que a simples substituição de um aminoácido pode prejudicar o funcionamento. Por exemplo, tem uma doença que se chama anemia falciforme, em que as moléculas de hemoglobina são alteradas por um único aminoácido. Gente, saiu um aminoácido da cadeia, já não funciona direito, né, a função do sangue ali da hemoglobina, de carregar oxigênio e tudo mais. Então, a pessoa pode ter, entre outras coisas, essa anemia falciforme, tá? A estrutura secundária é quando as cadeias polipeptídicas, a primária, ela vai se enrolando em forma de hélice, diferente, né, em outra configuração regular. Então, aquela aminoácido, ligação peptídica, aminoácido, ligação peptídica. Opa, desculpa. Aminoácido, ligação peptídica, aminoácido, ligação peptídica, aminoácido, ligação peptídica. Isso daqui ela vai se enrolando sobre ela mesma. Então, depende diretamente da estrutura primária. É uma estrutura primária enrolada em hélice. E ocorre essa estrutura como? Pela interação entre determinados aminoácidos. Então, esse interage com esse, ela se enrola. Esse interage com ele, ela se enrola. Então, por conta dessa alteração. Essa seria a estrutura secundária.
A estrutura terciária seria o segundo nível de enrolamento. Aquele nível de enrolamento, ela vai se enrolando sobre ela mesma, tá? Então, decorre da atração entre diferentes partes da molécula já enrolada em estrutura secundária. Resulta da atração e da repulsão entre aminoácidos da cadeia polipeptídica e a água circundante. Bom, a estrutura quaternária é quando várias cadeias polipeptídicas elas se enrolam e se associam entre si. Vocês lembram que eu falei aqui, voltando um pouquinho, que a hemoglobina são 4 cadeias polipeptídicas interligadas? 1, 2, 3, 4 cadeias. Então, a estrutura quaternária é quando essas cadeias polipeptídicas se enrolam entre si. Eu gosto sempre de lembrar essa estrutura das proteínas ao telefone antigo aquele. Vocês se lembram? Não, vocês não se lembram. Não é da época de vocês, mas é da minha época. A gente discava, colocava o dedo aqui, ó. Quando dava lá no número zero, no número zero, que era assim, ó, o mais longe de todos, tu quase quebrava o dedo aqui tentando discar. O número 1 era sempre bom, 2 também. O 0 era um caos. E o telefone, então, ele tinha fio, né? E eu gosto sempre de lembrar que a estrutura primária é como se fosse o fio de telefone lisinho, olha aqui. A estrutura secundária é quando esse fio de telefone começa a se enrolar em forma de hélice. A estrutura terciária, esse fio de telefone se enrola sobre ele mesmo. Está se enrolando sobre ele mesmo. E a estrutura quaternária, vários fios de telefone, aqui no caso tem 2 exemplos. O telefone branquinho se enrolou no telefone rosinha. Então, isso seria uma analogia entre os níveis de enrolamento de uma proteína e o fio de telefone. Entenderam? Hoje em dia vocês nem conhecem mais esse telefone, né? Que é tudo sem fio. E aí, gente, aqui estão os aminoácidos encadeados, né? Primária, secundária, terciária e quaternária. Então, vários exemplos que eu coloquei aqui para vocês para visualizarem melhor. E existe o que a gente chama de desnaturação, quando uma molécula de proteína perde a configuração original, ou seja, ela se desnatura. Existem vários fatores que levam a essa desnaturação. Pode ser a temperatura, pode ser a acidez, né, o pH, a concentração de sais. Então, as variações anormais destas condições de temperatura pode causar a desnaturação de uma proteína. Então, aqui, por exemplo, tinha uma proteína na sua forma original e ela se desnaturou, formando uma proteína desnaturada. E aqui é a mesma coisa, proteína nativa, né, na forma original. E os agentes desnaturantes aqui diz, ó, podem romper a estrutura secundária e terciária de uma proteína e destruir suas funções biológicas, formando essa proteína desnaturada. Então, é como se esse fio de telefone, né, secundário e terciário se desenrolasse e formasse de volta a proteína primária. É isso que acontece, tá? Essa desnaturação, gente, pode acontecer a renaturação, né? Quando a remontagem de uma proteína funcional, essa proteína volta a se montar e às vezes, geralmente, mas pode acontecer às vezes, mas geralmente essa desnaturação é reversível. Por exemplo, um exemplo de desnaturação reversível, o ovo. O ovo tem a proteína, né, a albumina na clara do ovo, aqui nessa parte branquinha, e quando a gente aquece o ovo, por exemplo, o ovo cru, coloquei para fritar. O calor, vocês lembram que eu falei que a temperatura, né, pode desnaturar algumas proteínas. O calor, ele acaba desnaturando essa proteína, tá? E a clara, que era molinha e branca, ela ficou durinha e, molinha e transparente, ela ficou durinha e branca. A configuração original da proteína foi desnaturada. Aqui é uma desnaturação irreversível, porque não tem como o ovo, depois de frito ou cozido, voltar a ficar cru. Não tem como. Então, o ovo que era líquido ficou sólido e a cor mudou. O ovo é o maior exemplo da desnaturação das proteínas, tá? Quando ela perde a configuração original. Então, era isso. A nossa próxima videoaula vai ser sobre enzimas. Espero vocês lá. Beijinho!